E aí, galera, voltando aqui no canal do Medeiros para a gente conversar muito sobre Botafogo de futebol e regatas e também sobre os seus adversários, né? Vocês que estão acostumados aqui a acompanhar o conteúdo do canal do Medeiros, sabem muito bem que eu costumo separar um vídeo para falar do nosso próximo jogo, especialmente sobre o nosso próximo adversário. Pontos fortes, pontos fracos, né? O que a gente tem que esperar desse próximo confronto e é a vez de falar do Internacional de Porto Alegre, né? O Botafogo enfrenta o Inter amanhã no Beira-Rio, às 18 horas, um jogo importantíssimo para as duas equipes. O Internacional vem embalado aí, 2 vitórias seguidas, 14 jogos sem perder, 7 vitórias, 7 empates. Mano Menezes ainda não perdeu no comando do Inter. O que esperar do Colorado contra o Botafogo? Você que é torcedor do Botafogo, assim como eu, tá aqui, né? Eu analisei o time do Inter, como é que joga, plano tático, destaques, né? Por onde é o caminho, talvez, que o Botafogo talvez consiga vencer aí o Internacional. Vou falar tudo agora no canal do Medeiros. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, sempre com o mesmo user, @canal do Medeiros. Se inscrevam no canal, ative as notificações, tá? Estamos chegando aí a quase 23 mil inscritos. Obrigado a todos vocês que já estão conosco. E se você chegou aqui, primeira vez que estou por aqui, beleza, se inscreve aí no canal, dá uma oportunidade aqui pro canal do Medeiros, né, contribui para o nosso crescimento. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Internacional, que é o próximo adversário do Botafogo. O Internacional que vai receber o Glorioso aí na sua casa, no Beira-Rio, né, amanhã, domingo, às 18 horas, 6 horas da noite, né? O Internacional que começou o ano derrapando muito, né? Parece até um novo Internacional agora, né? 14 jogos sem perder, 7 vitórias, 7 empates aí com o Mano Menezes. Um novo Inter, nem parece que o Inter começou o ano conturbado, com protestos, né? O Alexander Medina, que era o treinador que foi escolhido no início do ano, acabou não dando certo lá no Internacional, né? O Inter fez boas contratações, mas o Medina... Tá certo que nem todas as contratações já estavam no Inter quando o Medina estava no comando, mas a maioria delas estavam. Mas o jogo do Medina não funcionou no Internacional. Os resultados muito ruins, principalmente a eliminação na Copa do Brasil para o Globo, né? Um time modesto, fez com que a situação dele ficasse insustentável. Também perdeu o Grenal de uma forma vexatória no Campeonato Gaúcho, né, saindo nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Enfim, o Medina acabou não acontecendo lá no Inter e houve a troca do Medina pelo Mano Menezes, né? Mano Menezes, que é um treinador experiente, já foi treinador da seleção brasileira e tem um estilo de jogo completamente diferente do Medina, né? O Medina que tinha um jogo... tentava fazer um jogo mais propositivo, um jogo de marcação de linha alta, um time até certas vezes mais exposto, né? Que necessitava de tempo para trabalhar, necessitava também de adaptações, não deu certo. E aí o Mano Menezes chega fazendo o seguinte: olha, vamos arrumar a casinha primeiro. A primeira coisa que ele fez foi arrumar a defesa do Internacional. O Internacional toma muito menos gols do que o Alexander Medina tomava. Então, a primeira coisa que o Mano fez foi isso. Então, hoje, se a gente tem que falar alguma coisa do time do Internacional, é isso. É um time muito mais sólido defensivamente com o Mano Menezes. O Mano Menezes não fica exposto dentro de campo. As linhas de marcação do Mano são bem mais baixas do que a do Medina. Então, o jeito de jogar já se altera totalmente, né? E o Mano Menezes gosta muito da transição rápida, né? Marca bastante, uma defesa muito sólida e toma ali contra-ataque, aproveitando aí uma grande fase que está passando o jogador que é o Wanderson, né? O Botafogo inclusive disputou essa contratação com o Internacional, né? Só que o Internacional acabou levando a melhor nessa, contratou o Wanderson, está sendo um dos destaques da temporada. Um ponta esquerda habilidoso, faz bastante gols, assistências também. Então o Wanderson vem sendo um dos grandes destaques desse início de trabalho do Mano Menezes, né? O Internacional pegou ele do Krasnodar da Rússia, né? Então assim,
o Mano Menezes mudou o Inter, no entanto que os números mostram isso. 14 jogos, 7 vitórias, 7 empates, nenhuma derrota. O Internacional não perdeu ainda com o Mano Menezes. E o Botafogo tem essa missão de tentar amanhã fazer aí a sua primeira vitória aí, e a primeira derrota, na verdade, primeira derrota do Mano Menezes nessa volta ao Internacional. Será um jogo muito difícil, com certeza, né? Os últimos 5 jogos, 3 vitórias do Internacional e 2 empates, tá? Sendo que os últimos 2 jogos, o Internacional venceu os últimos 2 jogos. Venceu o Goiás fora de casa e venceu o Flamengo no Beira-Rio, né? Foram os últimos 2 jogos do Internacional, tá? Como que o Internacional do Mano Menezes está jogando, Medeiros? Né? Vou colocar um campinho para vocês aí na tela, porque o Internacional do Mano Menezes, assim como todos os clubes, ele tem uma formação para atacar, para sua fase ofensiva, e também tem uma formação para sua fase defensiva, né? O Mano Menezes, ele gosta de jogar com a famosa linha de 4, diferentemente do que o Botafogo fez na última partida. O Botafogo, na última partida contra o São Paulo, jogou com uma linha de 5, 3 zagueiros e os 2 alas voltando para recomposição, fazendo uma linha de 5. O Inter não. O Inter do Mano Menezes gosta de jogar com uma linha de 4, 2 zagueiros e os 2 laterais, né? E a segunda linha de 4 com a recomposição do Wanderson, né? O Wanderson fazendo a recomposição pela esquerda. Então o Internacional joga com essas 2 linhas de 4 para sustentar a sua defesa e o David sobrando lá no ataque. É assim que monta defensivamente o Mano Menezes o seu time. Agora, atacando é um pouco diferente. É o que a gente pode chamar, no início da fase ofensiva, de 3-2-5. Né? É mais ou menos um 3-2-5. Joga na tela novamente para vocês aí o campinho da fase ofensiva do Internacional. O Internacional vem a campo na sua fase ofensiva. Primeiro, é importante dizer, Daniel no gol, né? Daniel, que é o goleiro do Internacional. Os 3 que fazem o início da fase ofensiva do Internacional, o primeiro jogador desse início da fase ofensiva é o Vitão, o zagueiro Vitão, né? Ao lado dele, a gente tem um outro zagueiro que é o Mercado. Esse que é o que também joga de lateral, mas também do Internacional vem jogando de zagueiro. E aí o terceiro jogador que faz esse início da fase ofensiva é o Moisés, o lateral esquerdo. O Moisés, inclusive, ex-jogador do Botafogo. E essa configuração do 3-2-5, ela se dá por quê? O Moisés, que é o lateral esquerdo, ele auxilia na saída de bola e ele segura um pouco mais na defesa, né? Liberando, inclusive, o Bustos, que é o lateral direito, a partir para o ataque. Então, assim, a gente já tem uma configuração inicial desse 3-2-5 fazendo com que o Bustos vá procurar a profundidade, né? O Bustos é um lateral direito que vai muito à linha de fundo, ataca muito o espaço, e o Moisés já é um jogador que não vai tanto na sua profundidade ali na lateral esquerda. E aí vocês mais à frente vão entender por que ele fez a escolha do Bustos ir na profundidade e não o Moisés, né? No final do vídeo vocês vão entender o porquê. Seguindo à frente, depois na segunda linha, a gente tem 2 volantes no Internacional, que é o Gabriel, que é o famoso cão de guarda, né? Gabriel também ex-jogador do Botafogo, cria do Botafogo, né? Assim como o Moisés jogou aqui no Botafogo, o Gabriel, volante, jogou aqui no Botafogo também. O Gabriel é o jogador que é o mordedor, né? É aquele volante ali que destrói jogadas, é um famoso pitbull. E do lado do Gabriel, a gente tem o Carlos de Pena, que é um uruguaio, que também é um volante que sabe destruir, mas também sabe armar jogadas, aparece mais na frente, né? Para auxiliar na construção de jogo do Internacional. Essa seria a segunda linha. Esse 3-2-5 que eu falei, já falei o 3 para vocês, acabei de falar o 2 agora, que é Gabriel e Carlos de Pena. Agora a gente vai falar a construção desses 5 que fica lá na frente. Quem são esses 5 jogadores que fazem parte desse bloco de ataque do Internacional? Primeiro a gente precisa pensar no seguinte, a gente tem mais 2 meio-campos aí pra gente falar. Edenilson e o Alan Patrick. Tá? Edenilson e Alan Patrick são jogadores qualificados, jogadores que fazem parte da armação de jogo do Internacional, tá? Só que o Alan Patrick, ele fica mais centralizado. Inclusive o Alan Patrick participou de 4 dos últimos 5 gols do Internacional. Então o Alan Patrick vem sendo muito ativo nos últimos jogos. Jogou muito bem contra o Flamengo, jogou muito bem contra o Goiás, o Alan Patrick, inclusive, né? Então o Alan Patrick faz essa armação de jogo do Inter. Já o Edenilson, ele é um jogador que cai um pouco mais pelo lado direito do campo, né?
Só que não podemos chamar o Edenilson de um ponta-direita. E aí vocês vão entender o que eu estava falando lá no início, por que o Bustos é o jogador que procura a profundidade e não o Moisés. O Edenilson é um jogador que não tem a velocidade, nem o drible no 1 contra 1, nem a idade também, nem o físico para ficar fazendo essa correria de ponta, como se ele fosse um ponta-direita. Então, o Edenilson ele fica como uma espécie de um meia-direita. Então, ele não dá profundidade, o Edenilson ele fica como se fosse um meia, armando o jogo um pouco mais pela direita, abrindo o corredor para o Bustos fazer a ultrapassagem. Então, assim, muitas das jogadas do Internacional vem com o Edenilson pegando a bola na direita e dando o passe para o Bustos fazer o cruzamento chegando na linha de fundo. Essa é uma das armas do Internacional para tentar furar a defesa adversária. Então, o Botafogo tem que tomar muito cuidado com o seu lado esquerdo, com o Hugo ali na lateral esquerda, com quem ficar ali nesse setor esquerdo defensivo do Botafogo. Então, essa é uma das armas do Internacional quando ataca pelo lado direito. Já no lado esquerdo, o Moisés segura um pouco, não dá tanta profundidade, nem abre tanto o campo por um seguinte motivo. O Wanderson é um jogador totalmente diferente do Edenilson. Já o Edenilson, como eu disse aqui, é um jogador que não tem 1 contra 1, não tem talvez o vigor físico para ir para o combate, nem dá essa amplitude necessária para o time. Então, o Wanderson é esse jogador. O Wanderson é literalmente um ponta esquerda, um jogador que vai muito pro drible, um jogador de muita habilidade, de 1 contra 1, de partir para cima do adversário. Então, não tem a necessidade do Moisés procurar o corredor, já que o Wanderson faz muito bem essa função. Então, o Wanderson é um jogador de agredir muito o adversário, de ir para cima do adversário no lado esquerdo. Então, o Moisés pode fazer a saída de bola lá atrás despreocupado. Quando o Moisés avança procurando ir por dentro, porque ele sabe que o Wanderson está ali muito aberto na ponta esquerda. Então o Internacional ele ataca pela esquerda de um lado e pela direita ele ataca totalmente diferente. Pela direita ele usa o lateral, pela esquerda ele usa o Wanderson. Essa é a estratégia do Internacional de jogo, com o David sendo o famoso falso 9, digamos assim, porque o David ele não é de fato um centroavante, mas tem uma estatura ok para jogar de camisa 9, tem um corpo também ok, mas ele não é centroavante de ofício. Então ele é um cara de muita mobilidade. O David não fica preso no ataque, ele se movimenta bastante, tentando confundir a zaga adversária. Como eu disse, o Wesley Moraes, que é o centroavante que foi contratado para ser o 9 do Internacional, não vem jogando bem, não vem sendo titular, e o David é o cara da função no momento. Beleza? Falei para vocês desse time do Internacional, estudei o time do Inter para poder falar para vocês aqui. É o seguinte, Inter está embalado, não tem suspensos, não tem jogadores lesionados, ao contrário do Botafogo. Eu já falei no outro vídeo aqui que o Botafogo vai muito destroçado, vai muito desfalcado, mas o Botafogo mudou o cenário contra o Internacional. Se o Botafogo fosse enfrentar o Inter do mesmo jeito que foi enfrentar o Palmeiras, de peito aberto, com certeza eu ia falar para você o seguinte aqui, o Internacional vai fazer o mesmo que o Palmeiras fez, vai atrair o Botafogo e no contra-ataque vai matar o jogo. Só que o Botafogo, contra o São Paulo, o Botafogo foi esperto. Deu a posse de bola pro São Paulo, falou: São Paulo, linha de 5 aqui, você não passa, o jogo vai ser brigado no meio campo e a gente vai ver o que acontece. E o Botafogo conseguiu vencer a partida assim. Então, se há um caminho para o Botafogo vencer essa partida contra o Inter, é o Botafogo se igualar ao Internacional. O Botafogo tem que fazer um jogo muito intenso no meio campo, proteger muito bem as suas pontas, principalmente com o Wanderson, não deixar o Wanderson no mano a mano de jeito nenhum, né? Então o Botafogo precisa, primeiramente, baixar suas linhas novamente, aceitar que o Internacional está num momento melhor, 14 jogos sem perder, jogando dentro de casa, a torcida vai comparecer ao estádio. Então o Botafogo, primeiro ponto, Luiz Castro aceita isso, não dá para ir de peito aberto, né? Marca o Internacional, deixa as linhas baixas e aí o Internacional já vai ter dificuldades. Implementando essas primeiras dificuldades ao Internacional, o Botafogo pode ganhar esse jogo no contra-ataque. É aí que o Botafogo pode tentar construir o seu resultado. Se o Botafogo for de peito aberto, acho que o Botafogo vai acabar perdendo o jogo. Então, o Luiz Castro é um cara inteligente, já percebeu isso, que não dá para ir de peito aberto assim em todos os jogos. Então, acho que o Botafogo deve repetir a sua estratégia que fez contra o São Paulo, e aí eu acho que o Botafogo tem algumas chances. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, mas o Botafogo não está morto nesse confronto. Principalmente porque o Luiz Castro entendeu que o Botafogo tem uma forma de jogar contra times igual o Internacional, né?
Um time que está muito bem organizado no meio campo, então o Botafogo vai combater primeiro para depois tentar atacar. Então, se o Botafogo trouxer um empate, acho até que é um bom resultado. Mas acho que o Botafogo tem condições também de sonhar, né, com uma boa partida igual fez contra o São Paulo, né, e talvez no contra-ataque conseguir um resultado positivo. Beleza? É isso, deixe seus comentários e também seus palpites. Vai ser um jogo difícil, mas são dois clubes grandes, dois clubes gigantes, e vamos ver o que vai dar. Até a próxima.